E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 9/1. Campeonato Árabe. Al-Nars contra Al-Oqidod. O Al-Nars é o quarto e o Al-Oqidod o 14º. Nos últimos 5 jogos o Al-Nars venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Al-Oqidod venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No ano passado essas equipes se enfrentaram e foi 3-2 para o Al-Nars. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa da Bélgica, Beerschot contra Anderlecht. Nos últimos 5 jogos o Beerschot empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Anderlecht venceu 3 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato escocês, Dundee contra Rangers. O Dundee é o 8º e o Rangers o 2º. Nos últimos 5 jogos o Dundee venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Rangers venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, sendo 3 vitórias do Rangers e 1 empate. 0-0, 5-2, 3-0 e 1-0. Palpite, gol do visitante. Supercopa da Espanha, Real Madrid e Mallorca. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Mallorca venceu 2 e perdeu 3. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Real Madrid e 1 empate. 1-0, 1-0 e 1-1. Palpite, casa vence. Copa da Inglaterra, Sheffield contra Cardiff. O Sheffield nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Cardiff venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram recentemente e foi 2-0 para o Sheffield. Palpite, casa vence, empate e anula. Everton contra Peterborough. Nos últimos 5 jogos o Everton empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Peterborough empatou 1 e perdeu 4. Palpite, casa vence. Fulham contra o Watford. O Fulham nos últimos 5 jogos venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos o Watford venceu 1 e perdeu 4. Palpite, casa vence. Copa da Turquia, Kasimpasa contra Fenerbahçe. Nos últimos 5 jogos o Kasimpasa venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Fenerbahçe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Fenerbahçe. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa São Paulo, Oeste Palmeiras. Palpite, Palmeiras vence. Ferroviária e Santos. Palpite, Santos vence. Linense e Fluminense. Palpite, Fluminense vence. Francana e Atlético Mineiro. Palpite, Galo vence. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.